Bem-vindo, ouvinte gregário, aqui Álvaro Pacheco, na companhia de um conhecido do pelotão gregário, Rafael Zighiatti. Rafael, bem-vindo, obrigado por mais essa participação com a gente. Obrigado, Álvaro. Uma honra estar aqui de novo. Para quem não ouviu, eu recomendo Casais que Pedalam, é um programa muito interessante, onde a bicicleta, não só na saúde física e mental do Rafael tem uma importância, mas também na vida familiar dele. Então, vai lá e escuta. Mas aqui a gente está para falar de ultradistância. Rafael, você está longe de ser uma pessoa recém-chegada na atividade esportiva, já fez várias modalidades, mas o ciclismo de estrada é uma coisa recente e você se desafiou agora, em setembro, para fazer o Biking Man Brasil. A pergunta é, nessa jornada sua da bicicleta, o que te encantou na ultradistância para você encarar um desafio do tamanho do Biking Man em 2022? Dizem que a ignorância é uma bênção, né? Então... Assim, eu não sei aonde eu estou me metendo direito. Essa é a principal motivação. É o desconhecido, é o novo, é o desafiante. E foi isso que me encantou quando eu vi o primeiro Biking Man Brasil o ano passado. E eu já olhei e falei, 1.000 quilômetros, quase 20 mil de altimetria. Pô, esse negócio deve ser legal, né? Deve ser difícil. E aí eu fui atrás para conhecer um pouco mais sobre o que era isso, né? E eu acho que a ignorância empodera. Tem uma frase que eu gosto muito que dizem que aerodinamicamente é impossível o besouro voar, mas ninguém contou isso para ele, então ele voa. Como é que você, na tua evolução, há quanto tempo você começou a pedalar de forma mais organizada? Tem 2 anos e meio. O que nesses 2 anos e meio você foi sentindo do fascínio das distâncias mais longas? Eu acho que nesses 2 anos e meio a gente vai se conhecendo muito sobre como é a nossa vida em cima da bicicleta. Como é que eu respondo a certos estímulos, ao calor, ao vento, à chuva, à falta de comida e os problemas de cãibra que eu tive bastante no começo. E aí como é que eu fui resolvendo cada um desses problemas e falando, poxa, não, consegui fazer 100, consegui fazer 160, consegui fazer 260, e aí como é que eu chegava depois de um pedal desse, como é que eu ficava no dia seguinte, até o ponto de falar, cara, não, eu vi esses 1.000 e falei, acho que eu vou treinar para isso, vou conhecer o que é isso. Aí que eu descobri que os 1.000 também tinha terra no meio, né? E aí era um elemento desconhecido para mim. Eu falei, não, nunca andei na terra, né? E aí eu fui atrás disso, atrás da bicicleta para poder fazer isso. Então, que aí tem uma coisa, para você ter a terra / gravel que está incluída no Biking Man, você precisa ter uma bicicleta diferente da que você fazia os seus 100, 150, 260. Que bicicleta você foi buscar? Aí eu fui buscar essa gravel, testei algumas antes de comprar a minha, e aí acabei comprando, me apaixonando por uma marca que quase não tem aqui no Brasil, acho que eu nunca vi nenhuma, que é a Bergamon, acho que só eu tenho uma dessa, E aí comecei a aprender um pouco mais sobre mecânica, né? Porque também é um elemento aqui do desafio, é ser autossuficiente. Então até então eu sabia trocar o pneu e pronto. Agora eu tive que aprender um pouco mais sobre os elementos da bicicleta e como fazer sozinho algumas das tarefas ali de manutenção. E tem o desafio também da sua alimentação e do seu repouso, que é por sua conta, né? Você tem que escolher esse momento e tem que achar um jeito de resolver o problema de se alimentar e descansar com segurança, protegido dos elementos. Como é que você está se planejando para isso? Isso é legal, né? Porque a gente sai num pedal de 5, 6 horas, você consegue levar, né, sua alimentação. Num pedal mais longo e num pedal onde você vai ter uma sequência de dias ali longos, você não vai conseguir levar a comida para todos os dias. Você leva para o primeiro dia, o resto você vai ter que encontrar no meio do caminho. E aí você tem que se acostumar a, no meio do pedal, comer uma coxinha, um pão com ovo, misturar algumas coisas e conseguir pedalar depois disso, né? Ou bater um prato, um PF em algum lugar e sair e subir na bike e encarar a primeira piramba. Isso é legal, eu acostumei o meu estômago um pouco a fazer isso. E no final, né, num pedal desse também ter um recovery, também se alimentar bem no final para poder recuperar e no dia seguinte poder subir na bike de novo, né? E dormir? Porque um dos desafios de ultradistância é que ganha mais quem dorme menos, ou quem faz a sua estratégia de dormir, né? E a gente até está conversando com o Vinícius, por exemplo, ele precisa dormir mais. Então, mas em compensação, a velocidade média dele acordado é maior. Como é que você está buscando esse mix? Então, eu preciso dormir também. Eu sou um cara do dia, não da noite.
Então, o que eu testei, né, no último pedal longo que eu fiz, que foram 300, eu cheguei do pedal 10h30 da noite, aí estava em casa meia-noite e pouco dormindo, e no dia seguinte acordei às 5h30 para ir pedalar de novo. Uhum. E aí eu fui testando como era o dia seguinte, numa boa. O problema foi que eu não consegui dormir bem, porque cada lugar que eu tentava ficar na cama doía uma parte do meu corpo. E aí eu falei, não dá para dormir. E fora que você chega meio pilhado, né? Do pedal, se alimenta, toma banho, e aí tem que dormir rápido para tentar descansar o máximo possível. Então isso me preocupa ali. Como é que vai ser no Biking Man para eu poder realmente ter uma boa noite de sono, né? Aliás, uma boa noite de sono não, um intervalo de sono, né? Porque não é uma boa noite de sono. Boa noite de sono vai ser alguns dias depois da prova. Pode até ser, mas aí é uma coisa que a gente vai se conhecer durante a prova, né? Por isso que a ignorância é total minha nesse sentido. Eu não sei, dizem que chega uma hora que você simplesmente, eu não quero mais dormir, eu quero pedalar e quero terminar. Então, pode ser que eu chegue num momento ali, principalmente no quarto dia, e emende. E ao invés de parar na cidade ali em Cruzeiro para descansar, siga reto até Santo Antônio e encare mais 130, 140 quilômetros ali, terminando o último trecho com 380, 360 quilômetros. E dizem que chega essa hora que você fala, não quero parar, descansar, tirar o bretelle, sabe, tomar banho, eu vou fazer isso lá em Santo Antônio e baixa a cabeça e segue. Quando você decidiu fazer o Biking Man? Há quanto tempo atrás e quando começou a sua preparação? Olha, foi 1 ano atrás. Em setembro, outubro do ano passado, quando eu vi, a gente estava pedalando e falou, vamos fazer? Vamos fazer. E aí que eu fui atrás dos elementos para isso. E você está falando uma coisa interessante, que a gente já ouviu outras vezes, de que esses desafios, e quando você fala da ignorância, a gente está aqui brincando, mas não é que você está decidindo hoje fazer uma coisa no próximo fim de semana. Então, primeiro é um processo que você tem uma estrutura do teu corpo está acostumado à atividade física, você já testou os seus limites e você está indo subir a régua, mas você está estudando, você está se preparando. Você nunca fez isso do jeito que você vai fazer, mas você está pegando toda a informação que você pode para que isso seja a experiência mais agradável e de superação possível. Eu não estou indo para competir com o Zogaib lá. Aliás, ele não vai participar, né? Mas eu não estou indo para competir com esses caras. Não é essa a minha intenção ali. A minha intenção é fazer um pedal planejado com... Bom, a planilha aceita tudo, né? Mas um pedal com um pouco de planejamento, onde eu cumpro ali, nas 4, 5 dias, todo o percurso. Aí, sim, eu fiz uma série de treinos, né? Para ir testando os meus limites, esses randonnés, né? Que o próprio Vinícius organiza, são super legais. Eu aprendi muita coisa com eles. E aí a gente vai se conhecendo nesses pedais mais longos, de 100, 200, 300 quilômetros, com terreno misto. E também o treino fora da bike, né? Mecânica. Inclusive hoje, na hora do almoço, eu vou fazer toda uma geral na bike, trocar o cabo do câmbio, fazer essa sangria do freio, tudo isso junto com o mestre Magrão. Eu pago o almoço, pago o serviço e ganho uma aula dele lá. Ele fica sentado e eu fazendo. Agora, ouvindo você falar, e o nosso ouvinte aqui talvez tenha um estímulo de que, sem dúvida nenhuma, você, depois da prova no final de setembro, será uma pessoa maior. O seu nível de conhecimento mecânico, o seu nível de planejamento de sono, de alimentação, a superação de que você foi lá e fez o seu melhor. Então não é só que você olha de longe, superficialmente, e fala, isso aqui parece um exercício de masoquismo, né? 1.000 quilômetros com 20 mil, mas no fundo tem um monte de oportunidades que você começou há 1 ano essa jornada para crescer em várias dimensões da tua relação com o esporte. Total. O que eu ganhei nesse ano, independentemente do Biking Man em si, foi absurdo. Não conhecia nada disso. Acho que de qualquer forma eu já saí ganhando. Bom, Rafael, estamos aqui na tua torcida, que antes de mais nada você se divirta muito, porque a competição acho que é um aspecto secundário com os outros, é você e o que você está crescendo e aprendendo. E vamos aqui dividir com os ouvintes o durante e o depois desse desafio que você se colocou. Eu acho legal que o pessoal conheça melhor o que é isso, esse universo da bike fora do asfalto também. Veja que esse perrengue
na verdade, é uma relação de superação, de autoconhecimento, de uma visão de rolê de bike diferente, porque por onde a gente passa, jamais você vai passar por road, né? Então você tem os dois elementos num lugar só, você está no asfalto, como você também entra na terra, nas fazendas, pós de cachorro, são elementos muito legais. E não olhem só pelo lado do perrengue, né? O perrengue existe em qualquer rolê de bike. Ali ele só está numa exponencial para fazer a gente pensar mais sobre quem somos, onde estamos e por que estamos aqui, né?